Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Iniciativa Geek. Meu nome é Walter e eu estou falando para todo o universo conhecido e desconhecido. E no vídeo de hoje, um tema que eu gosto bastante, que é imaginar quais seriam os melhores nomes para dirigir os futuros filmes da DC Comics, né, inspirados nos quadrinhos da DC Comics. Né? E eu aqui selecionei 4 produções, né, que podem vir a ser feitas aí nos próximos anos, porque tem se falado a respeito na internet com, né, o lançamento do novo filme do Superman dirigido pelo James Gunn. Depois vai ter a série do Pacificador, vai ter o filme da Supergirl e outras produções vão vir adiante. Né? Por exemplo, o Lobo vai estar participando do filme da Supergirl, né? Segundo as notícias, né? Ele vai ser interpretado pelo Jason Momoa. E se temos o Lobo, se ele vai ser interpretado por um ator conhecido, creio eu que em algum momento ele vai ganhar seu filme. E na minha opinião, o diretor para o filme do Lobo é o David Leitch. David Leitch, ele dirigiu filmes como Atômica, Deadpool 2, o Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw e também um maravilhoso Trem Bala, né? Então ele é um diretor de ação, ele já trabalhou com adaptações de quadrinhos. Os filmes dele costumam ter muito cinismo, deboche, personagens que são quase vilões, são quase vilanescos. Tem uma variedade de personagens, muitas vezes carismáticos, divertidos. Então eu acredito que ele seria o cara para dirigir um filme do Lobo, sem contar que os filmes dele também, ele também dirige ótimas sequências com violência, né? Então acho que ele supre as necessidades para dirigir uma produção do Lobo. E o Lobo tem vários quadrinhos interessantes que podem servir aí com base para adaptar, né? Desde o Lobo Sem Limites até tem vários outros quadrinhos do Lobo que são muito legais, e versões do Lobo, obviamente que naquela versão que a gente conhece bem, né? Não essas alterações que tiveram aí em algumas versões, não. O Lobo classicão, né? O maioral. Eu acho que o David Leitch é o cara para dirigir esse filme. Tem se falado também de um filme do Batman. Não estou falando do filme do Batman do Matt Reeves, né? Que tem o Robert Pattinson e tal. Esse aí já é um Batman com esse estilo detetive, com um toque na realidade, com a temática de suspense, a temática criminal. Eu estou pensando num filme do Batman, né, atrelado ao universo DC, atrelado aí em algum momento vai conhecer esse Superman aí do James Gunn, vai formar a Liga da Justiça. Então vai ser um Batman com uma outra proposta. Já vem se falando há muito tempo de diretores para dirigir um filme do Batman, né? Desde a época lá do Zack Snyder, se falou do Ben Affleck, que dirigiu alguns bons filmes, né? Como o Argo. Depois se falava do diretor lá do Flash também, mas eu não sei se ainda teria envolvimento, porque o filme do Flash, né, não se saiu lá muito bem. Então, pensando agora, um cara que eu acho que poderia dirigir um bom filme do Batman seria o Christopher McQuarrie, né, que é o cara que vem dirigindo os últimos filmes da franquia Missão Impossível. Acho que ele entrou a partir do Nação Secreta, né, que foi o 5º filme da franquia Missão Impossível, e ele dirigiu um dos melhores filmes da franquia Missão Impossível, que é o Missão Impossível Efeito Fallout, que é também um dos melhores filmes de ação que eu assisti nos últimos anos. Então, seria um filme do Batman com forte apelo na ação, né? Que eu acho que é um sentimento que está faltando um pouquinho nas últimas produções do Batman.
A gente já teve um pouquinho em algumas sequências, só que é algo que cenas de ação relacionadas ao que o Batman significa, entendeu? Não necessariamente no âmbito com vários outros heróis, não, num filme solo do Batman. Que seja talvez mais pautado no estilo de quadrinhos das linhas mensais que a gente acompanha. Sabe quando você pega um quadrinho do Batman, não uma grande saga, não uma graphic novel que seja, não, um quadrinho ali que está saindo né, começou a numeração e você pega aquele quadrinho, você se apaixona pelo personagem, sabe? Que isso existem vários, dá para se inspirar em vários artistas, né? De ilustradores icônicos, né? Como o Neil Adams, o Marshall Rogers, até outros autores, né? Eu gosto muito da fase, eu acompanhei a fase do Grant Morrison, o Peter J. Tomasi, que era realmente com a pegada mais. O Peter J. Tomasi tem uma fase ali com a volta, o Batman indo em busca do Robin, que é com várias sequências de ação megalomaníacas. Não que necessariamente precise disso no filme do Batman, mas pode ser um filme que tenha esse envolvimento de um dos vilões com um visual mais fiel a que a gente conhece, com realmente até mesmo os vilões se juntando de alguma forma, podia ser interessante. E tem muita coisa ali, muitas mídias para se inspirar que funcionam, né? Como o Batman série animada, o Batman da Liga da Justiça, o Batman dos games do Arkham também. É uma premissa dos games do Arkham é muito bom, né? Pode ser os vilões, né, fecharam a cidade de Gotham, então, e o Batman tem que se virar para prender os vilões. É uma premissa bacana para ter boas cenas de ação, boas cenas com Batmóvel. Né? Isso aqui eu estou jogando, mas eu acho que o Christopher McQuarrie seria o cara para isso, que além de ter dirigido bons filmes de ação, que são realmente bons filmes, não entregam apenas ótimas cenas de ação, mas são filmes muito maneiros de se assistir, ele também escreveu o roteiro, né, de várias produções, incluindo um filme que eu considero um clássico fantástico até hoje, que foi o filme Os Suspeitos. Né? Eu indico para vocês, caso vocês não tenham assistido. E aí, falando de outras produções, temos também O Monstro do Pântano, também foi citado. Ele já chegou a ganhar filmes, séries de TV, acho que já teve até animação do Monstro do Pântano. Eu pensei em dois nomes. Um nome que para mim seria praticamente um sonho para dirigir um filme do Monstro do Pântano é o Guillermo del Toro. Eu acho que é uma figura que se alinha muito bem ao Monstro do Pântano, né? Ele que já dirigiu filmes como o Blade 2, o Hellboy, o Labirinto do Fauno, o Círculo de Fogo, entre outras produções. Ele tem uma direção, um aspecto visual nos filmes dele que eu acho que se alinham bem ao Monstro do Pântano, a forma que ele utiliza para contar essas histórias. Um outro nome também que eu ficaria muito feliz se dirigisse o filme do Monstro do Pântano, que teria potencial para um filme criativo, é o Fede Álvares, né, que dirigiu o recente Alien Romulus, mas ele também tem outras produções muito legais, como O Homem nas Trevas. Ele dirigiu produções muito legais, né, como O Homem nas Trevas e o Evil Dead, o remake, né, que fizeram, né, que é realmente muito, muito maneiro. E, para fechar, vou citar aqui um filme dos Jovens Titãs, que também tem se falado. Teve a série dos Titãs, né? Tem o desenho aí, que ainda faz bastante sucesso, com os Jovens Titãs em Ação. Mas vamos deixar isso de lado. Eu acho que os Titãs que eu gostaria de ver no cinema seriam os Titãs lá do período, talvez o período mais icônico dos Titãs, que é os novos Titãs do Marv Wolfman,
e o George Pérez. E, obviamente, um desenho que eu cresci assistindo, que é o que eu cito como os Jovens Titãs clássico, aquele que tem um estilo que se inspira um pouquinho nos animes, que tem como um dos grandes vilões, o Slade, acredito que vocês vão lembrar, que é divertidíssimo até hoje. E para dirigir esse filme, o nome que surgiu para mim, um diretor que é um dos meus favoritos, que eu acho que seria muito interessante ver a visão dele para um filme dos Jovens Titãs, é o Edgar Wright, né, que já dirigiu filmes que tem muitas influências, né? Ele é um diretor que costuma trazer muitas influências para os filmes dele, né? Como aqueles filmes do Todo Mundo Quase Morto, que se inspira em produções de zumbis, o Chumbo Grosso, que é um filme de ação policial, o Heróis de Ressaca, que é uma ficção científica de invasão alienígena, os três divertidíssimos, com ótimas sequências de ação, de humor. Ele também dirigiu produções extremamente interessantes, como o Em Ritmo de Fuga, que é um filme maravilhoso. E ele já dirigiu uma adaptação de quadrinho que é maravilhosa, divertida, sensacional. Acho que é um filme que eu assisti várias e várias vezes, que foi o Scott Pilgrim contra o Mundo, um filme muito legal. Ele também teve um certo envolvimento com o Homem-Formiga, com o primeiro filme do Homem-Formiga, que parecia que seria ali, né, o primeiro filme que ele ia dirigir assim para uma adaptação maior, né, vamos dizer assim, de quadrinhos, mas infelizmente acho que ele só foi creditado no roteiro do filme, né, então não teve lá muita participação, então seria muito interessante ver ele dirigindo um filme dos Jovens Titãs. Mas comentem aí embaixo o que vocês acham disso. Eu escolhi bons nomes ou não? Vocês pensam em outros diretores que seriam bons para essas produções? Comentem aí, diretores ou diretoras, né? Claro, né? Tem vários nomes também interessantes aí para produções futuras de adaptações de quadrinhos. Então, comentem aí embaixo. E se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Caso vocês não tenham gostado do vídeo, podem aí embaixo, dê o seu não gostei, mas comente por que raio você não gostou do vídeo. Então é isso, pessoal, até a próxima, tchauzinho, tchau, tchau, valeu, obrigado, 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 até a próxima.